Olá pessoal, aqui é o professor Vinícius, trago para você nesse vídeo a revisão de conteúdo para avaliação argumentativa de filosofia, dos quais cairão Kant, Hegel, Schopenhauer, Sartre e Nietzsche. Bom, a prova, como vocês sabem, é uma prova que está distribuída com 3 questões. Uma questão será solicitado tese, antítese e síntese. Uma questão terá que você precisa corrigir uma frase, você, na hipótese, coloca a frase correta e depois você justifica o seu ponto de divergência ou convergência com o filósofo, tá bom? Vamos então para o filósofo Kant. Para Kant, a filosofia deveria responder a 4 questões fundamentais: o que posso saber, como devo agir, o que posso esperar e, por fim, o que é o ser humano. Essa última questão está implícita nas outras 3. Os estudos de Kant partiram da investigação sobre as condições nas quais se dá o conhecimento, o que posso saber, realizando um exame crítico da razão em sua obra Crítica da Razão Pura, e nela confessa que Hume, um empirista, o havia despertado pela primeira vez de seu sonho dogmático, a ilusão de que a razão pode conhecer como são as coisas em si, levando a instituir o que ficou conhecido como Tribunal da Razão. Seu exame do agir humano, isso é, a ética, que corresponde à sua pergunta, deu origem basicamente à obra Crítica da Razão Prática e Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Uma das questões mais importantes do pensamento de Kant é, portanto, o problema do conhecimento, a questão do saber. Na Crítica da Razão Pura, ele distingue duas formas básicas do ato de conhecer: o conhecimento empírico, que é o conhecimento a posteriori, aquele que refere aos dados fornecidos pelos sentidos, ou seja, que é posterior à experiência, e o conhecimento puro a priori, aquele que não depende de quaisquer dados dos sentidos, ou seja, que é anterior à experiência, nascendo puramente de uma operação racional da mente. Então, trata-se, portanto, de um conhecimento necessário e universal. Além disso, é uma afirmação que, para ser válida, não depende de nenhuma condição específica ou experiência anterior. O conhecimento puro, por conseguinte, conduz a juízos universais necessários, enquanto o conhecimento empírico não apresenta essa característica. O conhecimento, portanto, seria o resultado de uma interação entre o sujeito que conhece, de acordo com as suas estruturas a priori, e o objeto conhecido. Isso significa que não conhecemos as coisas em si mesmas, o ser em si, como elas são de forma independente de nós. Só conhecemos as coisas tal como a percebemos, o ser para nós. Em outras palavras, as coisas são conhecidas de acordo com as nossas próprias estruturas mentais. Deste modo, a filosofia kantiana representou uma superação do impasse criado entre o racionalismo e o empirismo, pois edificou uma teoria segundo a qual o conhecimento seria o resultado desses dois âmbitos: a sensibilidade, que nos confere dados do objeto, e o entendimento, que determina as condições pelas quais o objeto é pensado. Desse modo, a crítica kantiana representou uma revolução muito especial do pensamento, que é a revolução que reconhece que como se comparar o papel da filosofia ao de Copérnico na astronomia, revolução copernicana. Por quê? Copérnico faz a teoria geocêntrica não mais conseguir explicar o conjunto dos movimentos dos astros, e Kant realizou semelhante ao inverter a questão tradicional do conhecimento, pois antes se propunha que todo conhecimento era reagrupado pelos objetos, e como filósofo alemão, os objetos passaram a ser regulados pelas formas a priori do nosso conhecimento. Então, nós podemos perceber nas obras, sobretudo na primeira, é que
na primeira obra, que é o autorretrato do próprio pintor, é que, de acordo com a teoria kantiana, esta obra, as coisas existem para nós, e não como são, mas como percebemos. Então, como essa teoria está aplicada na primeira obra, bem como também na segunda obra, com a relação dos sentidos através do conhecimento. Friedrich Hegel, ele pertence a uma vertente do pensamento bastante distinto das anteriores, mas estritamente ligado ao romantismo. Ele foi do idealismo alemão. Ele desenvolveu, no final do século XVIII e a primeira metade do século XIX, o seu máximo do seu expoente filosófico. Ele construiu uma obra que costuma ser apontada como um ponto culminante do racionalismo, e talvez nenhum outro pensador tenha conseguido elaborar como ele um sistema filosófico tão abrangente, pois buscou respostas para o maior número de questões, tentando reconciliar a filosofia com a realidade. Racionalidade do real na concepção de Hegel. A ideia de uma inteligência ou espírito que se manifesta e se concretiza no mundo será também o ponto de partida da filosofia de Hegel. Hegel entendia a realidade como um processo análogo ao pensamento. Ele dizia que o real é racional e o racional é real. Em outras palavras, primeiro, a realidade possui racionalidade ou identifica-se como essa. E segundo, porque a razão possui realidade ou identifica como essa. Hegel, então, rompe com a distinção tradicional entre consciência e mundo, sujeito e objeto. Para ele, a realidade se identificaria totalmente com o espírito, ou seja, ideia ou razão, enquanto a racionalidade seria o fundamento de tudo de tudo que existe, inclusive da natureza. O ser humano, por sua vez, construiria manifestação mais elevada desta razão. Também percebemos que, ao conceber a realidade como espírito, ele destaca que não é apenas uma substância, uma coisa permanente, rígida, mas um sujeito como vida própria que pode atuar. Então, portanto, entender a realidade como espírito é entendê-la nesse seu voltar constante, ou seja, como um movimento ou processo. É entendê-la como aquilo que pode acontecer, devir. Segundo o filósofo, o movimento da realidade apresenta-se no que a gente diz de movimento dialético, do real, que se processaria em 3 momentos. O primeiro, do ser em si, por exemplo, o momento de uma planta como semente, tese. O segundo, do ser outro ou fora de si, seria o momento em que a semente sai fora de si, desdobra-se em algo distinto, antítese. E o terceiro, do ser para si, seria o momento em que surge a planta, síntese dos momentos anteriores. Esses momentos se sucederiam como um movimento em espiral, ou seja, um movimento circular que não se fecha. Assim, cada momento final, que seria a síntese, torna-se a tese de um momento posterior de caráter mais avançado. Schopenhauer foi um filósofo do século entre meados do 18 e 19, e esse se tornaria uma das influências mais importantes na filosofia e que influenciou um outro filósofo, Nietzsche. Ele foi o continuador da reflexão kantiana e um crítico veemente aos desdobramentos metafísicos que ela teve. Seus ataques dirigiram-se ao filósofo Hegel, que a gente viu. Para ele se definiu como um charlatão e acadêmico mercenário, por ter construído uma filosofia que, em sua opinião, servia aos interesses do Estado prussiano, e por englobar situações históricas como desdobramentos do espírito objetivo. Hegel acaba legitimando todas as formas do governo e instituições, mesmo as mais nefastas. Para Schopenhauer, a história não é racionalidade e progresso, mas sim um acaso.
Então, a história é um acaso cego e enganoso. Esse filósofo, o Schopenhauer, defendeu que tudo que o mundo inclui ou pode incluir é inevitavelmente dependente do sujeito, e não existe senão para o sujeito. O mundo é, portanto, representação. E a representação do mundo seria, para Schopenhauer, como uma ilusão. Alcançar a essência das coisas seria possível apenas por meio do insight intuitivo, uma espécie de iluminação. Nesse processo, a arte teria grande relevância, pois, pela atividade estética, o sujeito se desprenderia de sua individualidade para fundir-se no objeto, em uma entrega pura e plena. Para Schopenhauer, a essência do mundo seria a vontade ou a vontade de viver. Entendida como um princípio presente em todas as coisas da natureza, a vontade seria uma pulsão ou um pulso cego, carente de fundamentos ou positivos. No ser humano, essa vontade torna-se desejo consciente, o qual, não sendo satisfeito, provoca sofrimento. No entanto, o desejo satisfeito gera tédio, na medida em que alcançamos e temos o que não desejamos. Assim, a vida oscilaria do sofrimento ao tédio como um pêndulo. E essa vontade insaciável, como força que impulsiona todo indivíduo a afirmar sua existência, seria pensar nos demais. Seria a origem das lutas entre os seres humanos e, portanto, a origem de todas as dores e sofrimentos às quais as pessoas estariam condenadas. Assim, para Schopenhauer, a felicidade não passaria de sensação momentânea, momento negativo dessas privações. Sartre, o nome mais conhecido da corrente existencialista. Embora isso se deva uma boa parte às suas peças de teatros e romances. Em sua principal filosófica, O Ser e o Nada, Sartre atacava duramente a teoria aristotélica de potência. Pois, para ele, o ser é o que é, e trata-se na linguagem sartriana o ente em si. E este não é ativo nem passivo, nem afirmação nem negação, mas simplesmente repousa em si mesmo. Além do ente em si, Sartre concebia a existência de uma dimensão ou aspecto especificamente humano, denominando-o ente para si. Este se opõe ao ente em si que está fora e representa a plenitude do ser, com toda a sua densidade. Já o ente para si é o não ser ou nada, razão pela qual está voltado para fora. Assim, a característica tipicamente humana seria o nada, um espaço aberto, que não é um ser, mas a negação do ser em si. Isso não significa que a totalidade do ser humano, que inclui também o seu corpo, seu ente em si, seja nada. O nada sartriano refere-se somente a essa característica típica singular, aquela que faz de um ente não estático, não compacto, acessível às possibilidades de mudança. Se o ser humano fosse somente um ser em si, cheio, total, pleno, com uma essência definida, não poderia ter nem consciência nem liberdade. Primeiro, porque a consciência é um espaço aberto e múltiplos conteúdos e relações. Em segundo, porque a liberdade representa a possibilidade de escolha. Por intermédio de suas escolhas, o indivíduo constrói a si mesmo e torna-se responsável pelo que faz. Assim, para Sartre, se o ser humano não expressasse esse vazio de ser, sua consciência já estaria pronta, fechada. E nesse caso não poderia manifestar liberdade, pois estaria preso à realidade estática de ser pleno, de ser em si. Outra consequência dessa característica específica de não ser é que não existe uma natureza humana para Sartre, pois falar em natureza implica algo fixo e universal, previamente determinado, válido para todo e para tudo. O que existiria em sua condição é uma condição humana, isto é, conjunto de limites a priori que esboça
a sua, do caso indivíduo, situação fundamental no